Oi! Hoje eu vou trazer mais um vídeo de ajuda por aqui e dessa vez é sobre line art. Line art digital, principalmente, é um assunto que muita gente sente raiva. Eu sentia muita raiva de início com line art porque demora você se adaptar. Seja para fazer line art no iPad, por exemplo, com uma caneta, no celular com o dedo ou numa mesa digitalizadora, elas sempre nos perturbam porque a gente sempre tem algum ponto que é chato, que a gente não acerta, que entorta, enfim. Mas aqui eu vim dar algumas dicas que eu, treinando pra mim mesma, achei que seria útil. Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui um desenho que eu tenho há um tempinho. E como vocês podem ver, no rascunho eu faço esses traços geralmente com pincel de papel, que no caso foi um pincel que eu baixei, que é esse daqui, que eu achei ele muito bom e eu uso ele, mas também eu usava do próprio Procreate os lápis de fábrica, mas eu gostei desse daqui, ele é um pouquinho mais opaco. Opaco? Não, ele é menos opaco. Ele é um pouquinho mais parecido com a textura do lápis. Então, a primeira coisa que eu geralmente faço é fazer esse rascunho mais rabiscado mesmo. Eu não me importo de sair tudo rabiscado. Esse é um primeiro momento que você define o que você está desenhando. Então é importante você pensar nisso, não tentar pensar, eu tenho que fazer um rascunho já perfeitinho para passar a line art por cima perfeita. Não, calma, vamos passo por passo. Eu não tô aqui pra falar sobre aqueles treinos de você ficar fazendo bolinhas ou ficar fazendo tracinhos e fazer com que isso deixe sua mão mais firme. Porque até hoje eu não tenho uma mão firme e eu não tenho paciência pra fazer esse tipo de coisa. Não tenho paciência pra ficar usando do meu tempo pra fazer tracinhos e bolinhas. Eu não consigo. Talvez você também sinta isso, então esse vídeo é pra você que não tem paciência de ficar fazendo tracinhos e bolinhas. Pra mim, o melhor foi realmente treinar. Se você vê um dos meus primeiros desenhos, que se eu conseguir achar vai estar aparecendo na tela agora, senão não vai estar aparecendo na tela. Meus primeiros desenhos digitais, eles eram muito rabiscados, porque eu não sabia nem que eu tinha que fazer um rascunho. Eu fazia como eu fazia num desenho de papel. Eu já fazia fazendo. Eu já começava terminando, digamos assim. Então é importante ter em mente que você tem que fazer um rascunho, você tem que primeiro estabelecer os seus rabiscos e treinar muito, porque treinando você vai melhorando. Depois que você estabelece esse primeiro rascunho, eu faço algo a mais ainda, que é o segundo rascunho. Vocês podem ver que eu deixei essa camada com uma opacidade menor, essa de baixo, essa aqui. Eu deixei ela com uma opacidade menor para passar por cima com uma opacidade normal essa segunda camada. E essa ainda não é line art. Essa aqui ainda é uma segunda camada de rascunho. Então eu não faço uma camada de rascunho, eu faço duas. Pode ser que você prefira fazer só uma. É lógico que vai de cada um. Mas eu gosto de fazer duas porque assim eu defino melhor as linhas. Eu vejo o que eu tenho que mudar, que às vezes na line art se a gente mudar vai estressar. Então vamos diminuir o estresse. Agora, para line art em si. Bom, eu também uso um pincel que eu também baixei, que é esse nome aqui. Talvez se você pesquisar você vai achar. Eu não vou conseguir achar o link pra vocês, porque eu com certeza já perdi esse link. Mas se vocês pesquisarem por esse nome aqui, talvez vocês achem por aí pra baixar. Eu acho ele muito interessante. Opa, criar outra camada aqui por cima. Eu acho ele muito interessante porque ele é muito bom de mexer. E, sei lá, eu gostei dele. Então o que eu faço? Eu pego a camada do rascunho, diminuo a opacidade. E eu costumo usar um marrom para line art. Por que eu não uso preto? Bom, lógico que a cor você que vai definir, mas eu não costumo usar preto porque eu não gosto que minha line art fique aquela coisa muito escura, destacada, falando oi, eu tô aqui. Eu gosto que ela fique um pouquinho mais, sei lá, não sei, eu acho que marrom combina. E às vezes também eu gosto do marrom porque eu boto um bloqueio alfa, às vezes na line art, e aí eu adiciono pontos de luz, dou uma esfumaçada na própria line art, e aí dá um jogo de luz na line art. Não sei se vocês entenderam muito bem, talvez eu faça isso aqui no final só pra mostrar pra vocês como é que é isso.
mas eu geralmente faço isso no final do desenho, quando eu já defini as cores, já defini de onde vem a luz, já acabei o desenho, aí eu vou mexer um pouco na line art para ver esse tipo de coisa. Mas bom, indo pro prático. Eu recomendo utilizar a suavidade, o que é chamado aqui de Streamline no Procreate, no máximo, porque isso ajuda muito a você conseguir deixar o seu traço bem mais retinho, mesmo tendo uma mão menos firme, que é o meu caso, eu não tenho uma mão muito firme. Então o que eu faço? Nesse segundo rascunho, a gente tem essas coisas todas rabiscadas, tá vendo? Você pode ver que tem rabiscos por aqui, mas pelo menos eu já tenho uma coisa mais estreita e definida do que era esse rascunho aqui, que ainda tinha umas coisas meio apagadas, meio fora do lugar. Então aqui eu já tenho uma coisa para seguir que é mais fácil. Então eu vou fazer a line art aqui para vocês verem como que eu faço isso. Eu não tenho mais o que falar, porque realmente a partir daqui é você treinar a sua mão para ir melhorando isso. E lógico, você só consegue fazer isso com treino. Não tem mais nada que eu possa fazer. Não adianta, você não vai do dia pra noite ou depois de ver esse vídeo automaticamente, uau, minha line art melhorou 100%. Não, sua line art pode melhorar em 5% depois desse vídeo, mas depois de mais umas 10 tentativas, sua line art pode ter melhorado em 100%. Mas é questão de tempo mesmo. Então, é isso aí. Já falei demais. Outro ponto que eu acho importante e interessante, eu ia ficar sem falar, né? É que esse pincel que eu uso, ele é um pincel que se você coloca mais força, ele fica mais grosso, e se você coloca menos força, ele fica mais fino. E isso é muito legal, porque quando você faz a line art, ela tem esses pontos mais fininhos e esses pontos um pouco mais destacados, dá uma fluidez. Então eu acho que fica muito interessante. É um bom ponto também para você pensar na hora de você escolher o seu pincel, por exemplo, porque você pode pensar, mas qual pincel que eu uso? Não recomendo pincéis que sejam muito... que não tenham essa flexibilidade, sabe? De você fazer um pouquinho mais forte, ele sai um pouco mais grosso, mais fino, a menos que você faça desenhos vetoriais, mas aí é outra história e... bom, enfim. Então, terminei aqui a line art. Vocês viram que eu apago muito, eu retorno muito. Então isso é muito importante. Você não achou que um traço tá legal? Apaga, faz de novo. Apaga e faz de novo. Apaga e faz de novo até você achar que tá bom. Não adianta você insistir num traço que não tá bom. Não adianta você botar um traço e falar, não tá bom, mas eu vou deixar ali. Porque senão no final desse seu desenho você vai se arrepender, porque às vezes você fez uma pintura excelente, você não gostou de um traço ali no meio da pintura, e aí estragou o seu trabalho todo, e você não vai querer corrigir a line art depois do trabalho estar pronto. Então, eu faço isso de ficar apagando toda hora e desenhando de novo, porque eu acho importante. E, bom, a line art tá aí. Vou explicar mais ou menos o que eu fazia. Vou só colocar esse desenho um pouco mais pra cima. Vou explicar então mais ou menos o que eu fazia na questão de luminosidade. Às vezes eu pegava, colocava aqui um bloqueio alfa. No aplicativo que você usa, o programa pode ter um outro nome também. Vinha aqui numa cor um pouco mais clara. E, por exemplo, se eu sei que a luz está vindo daqui, eu pintava por aqui e esfumaçava um pouco. É lógico que eu fiz isso aqui da forma mais sem sentido possível. Mas você entenderam o conceito? Eu pegava e... eu pego geralmente e coloco uma luz aqui do lado da line art que tá vindo a luz. E aí isso dá um tom melhor. Quando tá pintado fica melhor de entender, porque aí a pele também tá recebendo, ou seja lá qual for a parte do corpo, mas enfim, também tá recebendo essa mesma luminosidade, então
fica um aspecto bonito de você olhar. Você olha a line art também com a luminosidade e a pintura também, então fica bonito. Mas isso é só uma dica extra, vai do estilo da pessoa, obviamente. Mas espero que tenha ajudado você de alguma forma. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. E se você teve algum resultado positivo, comenta. Ou se você tem alguma outra ideia do que você faz, também comenta. Se você tem alguma outra dúvida e você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre, também comenta. Os comentários estão aí por isso. E é isso. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.